Olá, fãs do melhor basquetebol do mundo, bem-vindos a mais um Triplo Duplo, o vosso videocast em português sobre a NBA. Eu sou o Márcio Martins, do 725. Como habitualmente, estou aqui com o Cláudio Landim, do NBA Fãs Portugal. Olá pessoal, tudo bem? Também do NBA Fãs Portugal, o João Costa. Olá malta, eu estou aqui porque neste episódio não vamos falar do Chicago Bulls, senão não estava. Para já, não vamos falar, pode ser que apareça aí na conversa. E do Fórum NBA Portugal, o Flávio Silva. Boas, pessoal. Também não vamos falar dos Celtics, está bem, Flávio? Não te rires. Não sei, Está não bem, sei. desta vez passa. No Triplo Duplo, no episódio desta semana, temos a mais recente sensação da NBA, a Sanity, a Sam Whiteside, a surpreendente ascensão do jogador do Heat. Temos também a ausência de Damian Lillard no All-Star e as possíveis alterações ao número de convocados para as equipas. Temos também a lesão de Dwight Howard e o futuro dos Rockets. E com a data limite para trocas a aproximar-se, vamos ver que jogadores podem mudar de ares até lá. E por último, como sempre, para terminar, teremos o UAU da semana. Para começar então, primeiro tema, a mais recente sensação da NBA, o jogador que surgiu do nada e está em todas as conversas. Depois da Linsanity, temos este ano a Sanity. Costa, queres começar tu? Falarmos um bocadinho deste fenómeno, de onde é que surgiu o Hassan Whiteside, de onde é que isto apareceu? Bem, ele apareceu do nada, mas há muita coisa que o pessoal não está a ter atenção e está a confundir um bocado. Eu acho que não tem muito a ver com o Jeremy Lin, exceto, efetivamente, dele aparecer do nada em grande forma na NBA. Este miúdo já era conhecido por ser exatamente como ele está a mostrar. Um jogador que era um monstro defensivo, um jogador que tem uns instintos muito bons para bloquear os lançamentos, ressalta bem e tudo isso. Ele fez um ano na universidade, no college, numa universidade um bocado pequena, que é Marshall, em que tinha números do género 13 pontos, 9 ressaltos, 5 blocos e meio por jogo. Números que eram bastante... que chamaram a atenção a muita gente. Ele na faculdade fez até 3 triplos duplos, como fez com o Chicago Bulls, só com bloqueios e tudo. E ele teve alguma atenção, apesar de jogar num nível de competitivo inferior, digamos assim. E isso vocês sabem que os scouts às vezes dão um bocado de desconto em relação a isso. Mas ele foi um jogador que teve algum sucesso cedo na universidade e declarou-se para o draft em 2010 no estilo do one and done, ou seja, fazendo só o ano de freshman na faculdade. Ele foi draftado na terceira ronda, na terceira posição da segunda ronda pelos Kings, e não teve assim muito sucesso. E não teve muito sucesso porquê? Quando ele foi draftado, ele era um jogador que, como eu disse, tinha tido algum sucesso ao nível do college e chegou com um bocado de moral, com uma certa ideia de que ser atleta profissional não seria necessário ter assim tanto trabalho como isso. E isto que eu estou a dizer é palavras do próprio empresário do jogador, que a certa altura não teria ele ainda aquela noção do que é ser profissional. Por exemplo, os Miami Heat, na altura, em 2010, andavam muito interessados nele e tiveram os workouts antes do draft, e o Pat Riley chegou a dizer ao miúdo que ele devia parar um ano e pensar se realmente era isto que ele queria. Isto tudo denota que este miúdo, com umas qualidades incríveis, faltava aquela vontade, aquela fome que os jogadores precisam de ter para chegar lá em cima. E quando ele esteve nos Kings, ele foi um jogador que passou completamente ao lado. Andou pela D-League, andou a fazer um jogo, eu acho que fez 20 jogos.
Não, ele 20 jogos com os Kings. nessa primeira temporada, 2010-2011, fez um jogo. Sim. E fez Jogou 19. jogou 2 minutos. Um Jogou jogo. 2 minutos. E depois fez 18 minutos na época seguinte, 2011-2012, fez 18 jogos. Mas também com pouco melhores resultados. Acabou com médias de 1.6 pontos e 2.2 ressaltos. Portanto, Exato, médias praticamente insignificantes. No conjunto nem sequer fez 20 jogos nos 2 primeiros anos. E ele assinou um contrato por 2 anos mais um da opção da equipa e obviamente foi dispensado pelos Kings. Não foi que os Kings. Fora da liga. Não foi que os Kings não viram o que estava ali. A questão é que o Hassan Não. Culpa é dos Kings. Culpa é dos Kings. Whiteside, que foi, eu quero deixar isto bem claro. Whiteside, que foi draftado pelos Kings, não é este Whiteside que está aqui. E porquê? Primeiro por esta questão que eu falei. Este miúdo teve que levar um abanão. E o abanão foi sair da liga. Ele esteve a jogar na China, no Líbano. Ele contou que teve experiências aterrorizadoras. Ele viu explosões em carros, viu corpos mortos no chão, pancadaria com sangue e brutalidades incríveis nas bancadas onde ele estava a jogar. Ele teve um certo choque de realidade na vida privada dele, que fez com que ele tivesse uma certa mudança de atitude. E essa mudança de atitude fez com que ele trabalhasse. Por exemplo, esse trabalho foi necessário para ser um jogador da NBA, porque ele, quando chegou à liga em 2010, era um jogador que tinha 2,12 m e 103 kg. O Hassan Whiteside, neste momento, tem 2,12 m e 120 kg. Ele, neste momento, já tem um corpo para aguentar as cargas de ser um center na NBA. Ou seja, é preciso ver que o jogador que chegou à liga em 2010 e este jogador são jogadores diferentes e até são pessoas diferentes. Ele teve umas certas lições de humildade e isso mudou, e é uma coisa que não é fácil de mudar. Mudou o jogador em termos de mentalidade, em termos psicológicos, fez com que ele trabalhasse. E tendo em conta as qualidades que ele já tinha quando chegou ao college e quando chegou à NBA, fez com que ele obviamente melhorasse e parecesse que ele está a surgir do nada. A única coisa que surgiu do nada aqui foi a capacidade dele trabalhar. E a partir do momento que ele meteu na cabeça que quer trabalhar, está este jogador que nós estamos a ver e vai ser um caso sério. Embora ele já tenha 25 anos, ele não pode ir por aí acima, mas já tem capacidade para ser um jogador que tenha algum contributo na liga. Um DeAndre Jordan para cima, pelo menos. Landinho, achas que vai ser um caso sério? Achas que tem condições para continuar este sucesso? Ou achas que vai ser um fenómeno temporário, tipo Jeremy Lin, e depois vai cair? A diferença entre eu não tenho muita coisa a acrescentar ao que o João disse. O João fez o scouting report completo. Foi mesmo buscar as coisas mesmo ao fundo do baú. Eu honestamente não tenho grande coisa a acrescentar. Não será a mesma coisa que o Jeremy Lin, porque o Jeremy Lin, como nós todos sabemos, jogava no sistema do Mike D'Antoni. E o sistema do Mike D'Antoni é um sistema que potencializa ao máximo os bases, nós sabemos disso. Prova que foi o Kendall Marshall a fazer 11 e 12 e 3 assistências por jogo, por exemplo, durante uma época. Afetar o jogo, sendo um jogador exterior na NBA, é um bocado diferente do jogador que afeta o jogo. Independentemente do Jeremy Lin, achas que o Hassan vai continuar... manter estes números? É mais sustentável um jogador interior fazer o que o Hassan está a fazer. É mais sustentável torná-lo num André Drummond, num DeAndre Jordan, do que torná-lo num Jeremy Lin, que é um jogador exterior num base de elite. Percebes? Logo, é assim, os resultados vão continuar lá, o instinto pelos jabás vão continuar lá. Ele, embora ainda tenha um jogo ofensivo um bocadinho rudimentar, dá bons sinais, ainda mete a bola no poço, ele consegue fazer qualquer coisa, embora seja um bocadinho patinho ainda de vez em quando, mas é sustentável e os Miami Heat sacaram ali o jogador que que andará à procura durante 3 ou 4 anos, e agora que o LeBron sai de lá, é agora que eles o encontram. Vamos ver se ele ajuda a equipa a chegar aos playoffs. Os Heat têm finalmente o posto que sempre procuraram. E como ele chama-se Whiteside, é a piada que eu ia fazer, que piada do costume. Não se admirem que ele daqui a uns tempos começa a lançar 3 pontos. Está bem? Porque ele tem o lado branco. 3 pontos, não sei se vamos vê-lo a lançar, mas vamos continuar a vê-lo a fazer estes números e estas exibições. Sim, eu acho que sim. Acho que o João já falou do mais importante, foi o processo de
maturação que ele teve durante este tempo de carreira, que já andou por muitos sítios, que o fez descer um bocadinho à terra, digamos assim, do que ele trouxe para quando chegou à NBA. Acho que é um jogador que o seu físico pode, como também podemos ver, é um jogador com um físico capaz de competir ali. Agora é uma questão de melhorar alguns pormenores que ainda é um jogador relativamente jovem e que pode facilmente melhorar, como os lançamentos de média e longa distância, que pode ajudá-lo a ser um jogador mais útil também para a equipa, porque nestes primeiros jogos que temos visto do Zito, ele tem sido utilizado mais como uma forma de combativa, em ressaltos, não é tão integrado na jogabilidade, digamos, no processo ofensivo da circulação de bola, mas sim do que vem depois em ressaltos, em luta interior. Acho que esse é o ponto forte dele e é isso que ele é mais forte. Agora há que melhorar o resto, que é mesmo esse lançamento de média distância, que pode de facto torná-lo um jogador ainda mais valioso. Muito bem, olha, eu só para terminar, eu acho que independentemente de se ele vai conseguir manter estes números ou não sei se calhar não. Depois há sempre este fenómeno de uma coisa é um jogador conseguir fazer estes números num período curto de tempo, e quando é uma surpresa na liga, quando aparece do nada e os jogadores ainda não o conhecem, e outra coisa é depois conseguir manter estes números quando toda a gente sabe o que aquele jogador faz, quando os jogadores sabem o que esperar dele e se preparam para pará-lo e para parar aquilo que já sabem que são os pontos fortes. Portanto, aí depois, às vezes os jogadores depois têm esse choque e voltam um bocadinho à realidade. Portanto, acredito que os números dele poderão estabilizar um bocadinho mais abaixo. Mas acho que o que para mim há a reter nesta história do Hassan Whiteside é de facto esse exemplo e a história que o João já contou, esse exemplo de progressão de um jogador que não se conforma e que continua a aprender. É um jogador que facilmente poderia ter ficado fora da liga e nunca mais ter regressado à NBA e nunca mais ninguém iria saber dele. Podia ter continuado pelo Líbano e pela China e por campeonatos menores o resto da carreira, mas ele continuou a aprender, continuou a trabalhar e a melhorar e conseguiu de facto regressar à NBA. Eu acho que esse exemplo de continuar a esforçar-se e de continuar a trabalhar para lá chegar é de facto o que para mim há a reter nesta história. E acho que é aquilo que devemos olhar e admirar neste minuto e no que ele conseguiu fazer. Márcio, deixa-me só terminar. Muito rápido, em relação às expectativas, eu também não acho que ele vai conseguir continuar, mesmo sendo um jogador que eu acho que apareceu num nível e vai ter um certo nível e uma certa contribuição. Eu não acho que ele vai andar a fazer 20-20 nem triplos duplos com blocos daqui para a frente, assim, oh Deus dará, não. Obviamente que ele vai ter, é como tu disseste tudo. A partir do momento, eu até vou pôr por palavras, a partir do momento que ele entrar no scouting report das outras equipas, as coisas vão acalmar. Eu ainda há dias ouvi dizer que, sobretudo nesta época, se os Cavs tivessem dado a hipótese de estar com eles esta época, da mesma maneira como os Heat estavam, era aquele jogador que os Cavs desde o início precisariam. Só que lá está, eu também ouvi uma discussão sobre isso e alguém disse, e eu concordo, se ele estivesse nos Cavs, mais depressa entraria nos scouting reports das equipas e não teria a ter este impacto que está a ter, porque está numa equipa de mais baixo nível. Sim. Só para terminar também, ele é um jogador que facilmente vai ter sucesso até fora do campo, porque não sei se também ouviram as declarações dele nesse jogo que fez, que ele disse que se estava a esforçar muito para melhorar o rating dele no NBA 2K e que perguntaram também qual é que era o jogador que ele enquadrava mais o seu estilo de jogo, e ele disse Wallace Morning, uma coisa por aí, por esse nível. Logo aí vemos que é um jogador que está com um ego, digamos, mais saudável, mas que ainda continua lá o miúdo rebelde. Sim, e está-se a relacionar bem com os mídias e com o público, também é sempre importante. Sim, está a entrar no circo da NBA. Muito bem, vamos ver se alguma vez o Hassan Whiteside poderá chegar ao que vamos falar a seguir, ao All-Star. A propósito do All-Star, todos os anos temos sempre ausências, jogadores que ficam de fora e que acham que foram injustiçados. Uns mais, outros menos. Este ano o maior injustiçado e aquele que se tem falado mais e o jogador que ficou mais indignado por ter ficado fora foi o Damian Lillard. Tem sido a conversa desde que saíram
primeiro os suplentes na semana passada e depois o nomeado pelo comissário para substituir o Kobe Bryant. Os dois principais jogadores tinham ficado fora depois dos votos dos treinadores, foi o Damian Lillard e o DeMarcus Cousins. Na minha opinião foram as duas maiores injustiças do All-Star. A primeira foi, uma delas foi reparada, que foi o DeMarcus Cousins, que foi escolhido pelo Adam Silver para substituir o Kobe, e o Damian Lillard ficou de fora. Lani foi para substituir o Kobe, portanto vamos começar por ti. Injustiça, por causa disso tem surgido a questão de aumentarem os plantéis para o All-Star, aumentarem as equipas, aumentarem as vagas. Achas que foi uma grande injustiça? Primeira pergunta. E na sequência disso, segunda pergunta, achas que a solução será aumentar o número de selecionados para o All-Star? Injustiça foi, a partir do momento que o Cousins está a jogar na equipa com o recorde que está, ele pode ter os números já a Hakim, que na minha opinião quem devia ser recompensado é o jogador que está com o melhor recorde na melhor equipa entre os dois. Se estivessem os dois em igualdade, que na minha opinião estavam em termos de certeza, uma lock para ir ao All-Star. Quanto à reação do jogador também, acho que a princípio achei normal e depois já não estou a gostar muito desta conversa. Agora daqui a uma semana ou duas os Portland vão fazer aí um anúncio qualquer que tem a ver com respeito. Vão pegar um bocadinho nesta conversa do Lillard ter sido um snub. Não gostei, na minha opinião. Há uns tempos, para comparar isto aqui um bocadinho, há uns tempos com a história do LeBron e com o facto dele aceitar que era o vilão quando a Nike quis fazer o villain e deu para o torto. Não estou a gostar muito desta não é vitimização, porque ele merecia o respeito por estar lá, mas como já vi por aí, é um jogador que está na liga há 2 ou 3 anos, que já tem um contrato de ténis. Os jogadores tiveram anos e anos por lutar, jogador que já foi ao All-Star, jogador que durante a época é mencionado com os Currys e com os CP3s, etc. Se isso não é respeito, não sei o que é. Quanto a aumentar os lugares para o All-Star, de maneira nenhuma, lamento, porque do outro lado do país há uma conferência chamada Este, e quando estamos a discutir se o Brandon Knight e o Kyle Korver deviam ir ao All-Star, imaginem que fossem 15 jogadores e tivéssemos que ir andar a cutucar a ver quem é que ia ao All-Star. Íamos começar a ver o Evan Turner e outra vez o Roy Hibbert e... Não, lamento, mas se fossem conferências competitivas em que tivesses 15 jogadores de caras para ir ao All-Star, eu aceitaria. A partir do momento que o All-Star tem 14, 15 jogadores que conseguem ir e o Oeste deve ter uns 12 de caras e o resto é role players que estão em equipas boas ou que estão a ter boas épocas. Eu, na minha opinião, não fazia isso. Fica como está, vão sempre a ver os snaps. Para o ano, pode ser que tenha sorte, pode ser que o pessoal da China não vote no Kobe e essas coisas todas. Flávio, e tu? Aumentavas os planteios para o All-Star ou estavam assim e faz parte, fica a gente fora? Flávio está... O Flávio ficou com frio. O Flávio congelou. Pronto, o Flávio não gostou da minha pergunta. Gosta? Pega tu. Eu pego. Responde tu. Bem, pronto, o Flávio, isto é assim, tu tens de ter cuidado com as perguntas que fazes. Eu acho que foi o Landim que falou do Evan Turner. Eu disse Evan Turner e ele... Eu acho que foi a provocação do Landim com o Evan Turner. Eu acho que há que ter um bocado. Se vão brincar com os Celtics, eu vou-me embora, não digo. Acho que há que ter um bocado de respeito. Começando pela pergunta que fizeste ao Flávio, que eu vou responder. Eu alinho pelo diapasão do Landim, mas não pelas razões que ele disse. Obviamente que eu não acho uma boa ideia aumentar os rosters dos All-Star. Eu acho que isso seria apenas para calar a indignação de alguns fãs que viram o seu jogador preferido não ir. Mas a questão é que se essa indignação vai embora,
fala-se menos do All-Star. Se fala-se menos do All-Star, menos será mediático o All-Star. E isso é completamente contrário aos objetivos deste jogo. Este jogo é para os fãs falarem, para os fãs verem, para os fãs participarem. Este jogo não é para prémios, nem de carreira, nem de época, nem de nada. Este jogo é para os fãs. E ao tirar aquela pontinha de sal, isto é comparar com o futebol, sendo justo ou não, fala-se muito dos árbitros, mas se não se falasse tanto dos árbitros, não havia tanto sal no futebol. E nos All-Star eles precisam deste sal. E depois também há uma questão financeira associada a isto. Os All-Star, os jogadores gostam muito disto, gostam de ir um pouco por causa do ego, mas também gostam de ir por causa do dinheirinho, porque há bónus de participação nos All-Star. E eu não sei se os donos das equipas vão na cantiga de ter mais jogadores a serem incluídos nos All-Star e terem que distribuir mais bónus. Eu sinceramente não mudava uma vírgula no All-Star, nem na maneira de escolher as coisas, nem no número de tudo isso. Eu acho que os fãs querem uma coisa diferente do All-Star do que ele é. E nunca vão aceitar, isto nunca vai ser consensual, nunca vão aceitá-lo. Eu já acho o All-Star um bocado aborrecido. Se o All-Star fosse completamente consensual, mais aborrecido seria. E eu, sinceramente, acho que toda a discussão é meritória, mas acho que faz parte do jogo. E aumentar, para mim, não faz sentido absolutamente nenhum. Em relação a este caso específico, vou alongar um bocadito mais, não me vou alongar, não vale a pena. Eu tenho uma opinião um bocado diferente da maioria das pessoas. O Lillard tem um nível, é um jogador que está a fazer uma grande época e tem um nível de All-Star. Eu fiquei indignado e acho que foi uma injustiça ele ficar de fora, não acho. Não acho. Porque há várias maneiras de olhar para isto. As pessoas olham, está a fazer uma grande época e tal, mas quê? Está a fazer os outros que foram escolhidos não estão a fazer grandes épocas? Pronto. Só por aí é discutível. E tal, mas é pelo recorde, não sei o quê, deve ser mencionado. É? Então vamos pôr guards dos Grizzlies que estão à frente dos Portland. Por aí também acho que é discutível. Vamos fazer uma mistura dos dois, da performance individual e do recorde da equipa. Fazendo uma mistura, um conjunto dos dois critérios, é o que eu acho que foi feito. A questão é que cada um usa o critério que lhe convém sempre para puxar o que eu estou a dizer é subjetivo. É sempre subjetivo. É sempre subjetivo. Termina lá, Costa. Termino. É sempre subjetivo. Mas em todos os critérios que existem, eu acho que há sempre a questão do discutível. E eu não estou a entender a narrativa de é uma injustiça do tamanho do mundo, ele devia lá estar de certeza. Não é de certeza. Tinha nível para estar lá? Tinha, sim, senhores. Os treinadores da conferência deles não o escolheram. Escolheram outros jogadores que é no mínimo discutível que estão a ter grandes épocas como ele. Eu acho que ele podia estar lá de qualquer maneira. Assim como o Monta Ellis também podia estar lá, que fez uma grande época. Assim como os que estão lá e foram escolhidos. Os treinadores escolheram aqueles e não escolheram o Lillard. Respeito, pelo amor de Deus. Flávio, ficaste chateado connosco? Ficaste chateado com a provocação do Landinha a falar do Evan Turner no All-Star? Recuso-me a ouvir isso. Olha, esse foi o truque ninja. Deixaste aí uma sombra tua com uma cara a parecer que estavas-nos a ouvir e nós já espera que fosse. Eu aqui a falar para o boneco e eu a fazer perguntas, mas pronto, eu vou repetir a pergunta. Flávio, aumentar os plantéis do All-Star ou deixar isto como está? Eu acho que essa não é a solução, porque aí acho que íamos fugir um bocadinho ao esquema normal de equipa, que tem praticamente aquele número de jogadores. Acho que se é uma equipa All-Star, não deve ser um conjunto de jogadores, e não concordo mais de ser uma equipa tal como está, e eu manteria essa estrutura. Acho que em relação ao Lillard, concordo também com vocês, acho que é um bocadinho exagerado. Percebo e compreendo perfeitamente a indignação, mas acho que é uma coisa do dia a seguir, ficar ali um bocadinho com a azia, digamos assim, e a partir daí há um bocadinho mais de excesso do que outra coisa. Acho que é o que vocês disseram, não há muito a acrescentar.
Eles estão numa conferência que temos dos melhores jogadores da Liga, onde estão praticamente os melhores jogadores da Liga, e acho que, tal como ele, de certeza que outros queriam ir, e com um backcourt tão carregado e com jogadores que têm estado a fazer temporadas como esta que têm feito sensacional, acho que é difícil. Até nós, quando fizemos no programa passado, tentar arranjar aqui encaixes para todos, foi difícil. Ele terá que perceber isso, e todos os treinadores, se calhar como nós, estão a perceber que vários jogadores naquela posição, ou aqui tem um bocadinho, não tem a limitação na posição, mas há que equilibrar os dois, o frontcourt e o backcourt, e acho que com um backcourt tão carregado e com tanto talento, e já com grandes nomes, como o João também falou, o Mike Conley, o próprio Monta Ellis, outros jogadores de qualidade e que estão a fazer boas temporadas, não o foram. Acho que era tal como outro dos jogadores que foi selecionado, ficar de fora e ficar chateado por isso. Acho que não é por aí, acho que já é um bocadinho de exagero. Bem, em relação ao Lillard, e para terminar, em relação ao Lillard, eu acho que há um lado injusto, há uma parte de injustiça. O Lillard estava, por exemplo, nas minhas escolhas, e eu acho que ele merecia lá estar. Há um jogador que eu acho que não estaria nestas escolhas, que é o Tim Duncan. Eu tiraria o Tim Duncan e teria o Damian Lillard. Aliás, foi a única diferença entre as escolhas que eu tinha e as que os treinadores fizeram, foi o Tim Duncan em vez do Lillard. Eu colocava o Lillard no banco do Oeste em vez do Tim Duncan. O Tim Duncan me perdoa, porque eu adoro o Tim Duncan, mas eu acho que até o Tim Duncan ficou surpreendido, nem ele sequer estava à espera de ir ao All-Star. Ele próprio já achava que esses dias já tinham terminado, e já devia estar a contar com uma semana, com uns dias de férias, e foram surpreendê-lo com o All-Star. Mas pronto, depois, por outro lado, em relação a essa injustiça com o Lillard, eu acho que há uma questão que as pessoas falam do nível All-Star. O nível All-Star, quando estão a dizer o Damian Lillard ou outro jogador está a ter uma época de nível All-Star. Quer dizer, o nível All-Star não há um patamar que a partir daqui um jogador é All-Star. Não há tipo, a partir dos 20 pontos e 10 assistências o jogador é All-Star, ou a partir dos 15 pontos e não existe esse nível, não existe esse patamar fixado. Esse nível é sempre em função da concorrência. Se um jogador pode estar a marcar 20 pontos e 10 assistências por jogo, se houver outros 10 que estão a fazer melhor, esse jogador não é All-Star nesse ano. Portanto, o All-Star são os 12 melhores daquele ano, independentemente dos números que um jogador individualmente tenha. Por exemplo, o Ty Lawson é um dos bases que está com melhores números. É um dos dois bases na NBA que tem um duplo de média, e nem entra nestas contas. E nem entra nestas contas, porque há outros que estão ainda a jogar muito, muito melhor. Portanto, não há esse nível, esse número absoluto para ser All-Star ou não. Portanto, isso é uma parte. Infelizmente, só há aquelas vagas. Agora, passando à parte das vagas, eu acho que eu admitiria no máximo um aumento de mais um jogador, pela simples razão de que agora são 12 os jogadores, os plantéis na NBA, o número de jogadores que uma equipa tem que ter num jogo, são 13, os plantéis mínimos na NBA são 13, portanto, eu acho que até 13 o All-Star poderia ir, acrescentar uma vaga em cada conferência. Mais do que isso, acho que não. 15 acho que seria demais, porque, e para chegar à última parte, eu acho que o All-Star deve ser uma honra e deve continuar a ser. Não devemos diluir ou aumentar as vagas e haver mais jogadores. Eu acho que é bom, faz parte do All-Star haver jogadores que ficam de fora. É uma honra, é reservado só a alguns e todos os anos vão ficar jogadores de fora. Eu acho que isso é bom acontecer, ficarem jogadores de fora, e isso aumenta a honra de ser All-Star. É só para uns poucos, infelizmente não há lugar para todos, e como o Costa disse, isso gera discussão. Todos os anos vamos ter esta discussão. Isso não é negativo. Mas a esperança ainda não morreu. Hoje o Kevin Durant fez um convite, por isso se o Lillard quiser tirar satisfações e ir ao All-Star, ele sempre pode ir bater à porta do Kevin Durant e resolver aquele mano a mano. Márcio, na sequência disto, deixa-me só dizer que eu há dias estava a ver uma conversa, estava a ler uma conversa sobre exatamente esta questão e uma possível maneira de fazer as coisas diferentes. Eu como disse, já não mudava, mas houve uma sugestão de fazer umas coisas diferentes, que era fazer o seguinte: os treinadores, por si, escolherem 15 jogadores, antes de mais nada. Chegar ali a uma altura, e os treinadores, passados ali uns 2 meses da época, escolheram
escolherem 15 jogadores. A partir daí, desses 15, o público votar nos 5 starters que querem ter. E depois, os treinadores na mesma a seguir escolherem 7 suplentes e os outros 3 ficarem de fora, serem escolhidos como, entre aspas, All-Star, mas ficarem de fora para qualquer eventualidade por lesão. Podia ser uma coisa que reduzisse assim um bocado. Exatamente. Podia ser alguma coisa que aumentasse sem aumentar e reduzisse um bocado menos as injustiças de que as pessoas falam. Sim, mas eu acho que é bom manter a honra para poucos. É o que eu acho. Só alguns. No único que eu trocaria seria o Tim Duncan, e estavas há bocado a dizer que quem é que saía para entrar o Damian Lillard. Assim, o Damian Lillard está a fazer uma grande época, mas de facto o problema é quem é que dos outros jogadores, quem é que tiravam para meter o Damian Lillard? Mas, Márcio, em relação a essa tua troca, eles escolheram os dois suplentes guards e escolheram os 2 wildcards guards. Eles escolheram os guards em todas as posições onde o Lillard podia ter entrado. Então, mas a minha escolha já era anterior a isso, era. Eu acho que o Cousins já não podias trocar o não era agora, eu sei que agora pelo Lillard. Eu sei, todas as posições que o Lillard podia ser escolhido, ele não foi escolhido. Nem nos 2 reservas, nem nos 2 starters, nem nos 2 reservas, nem nos 2 wildcards, nem no coisa. Isto também é preciso ver que ele teve estas hipóteses todas de ser escolhidas e não foi. Está o mundo todo contra o Lillard, é? Não, porque lá está. A dificuldade é tirar algum dos outros bases do Oeste para colocar o Lillard, independentemente dos números e da época que ele está a fazer. Porque também o Mike Conley está a fazer uma grande época. Eu não dizia que era errado, porque eu acho que o Lillard está a fazer uma grande época. Sim. Simplesmente, mas aí, a coisa de trocar... A questão é que eu acho que iria sempre haver injustiça, porque assim, se o Lillard entrasse, íamos tirar o Chris Paul, era uma injustiça, porque o Chris Paul também íamos dizer que merecia ser All-Star. Íamos tirar o Russell Westbrook e ainda maior injustiça seria. Portanto, haveria sempre uma injustiça. O Clay Thompson. Haveria sempre uma injustiça e olha, a fava saiu ao Lillard, infelizmente. E as boas notícias é que depois de ele levar o snub, fez aquela ameaça, mas pelos vistos foi só fogo de vista. Já está calmo outra vez. Grande player o Lillard, grande player. Grande jogador, vamos ver o que ele nos reserva na segunda metade da temporada. Nós também vamos fazer uma pausa e vamos ver o que a segunda parte nos reserva. Até já, pessoal. You suck. So do you. Kobe can make it. LeBron can make 2 in a row. Kobe can make 10 in a row. LeBron can make 100 in a row. Kobe can make a bazillion in a row. Well, LeBron can make infinity in a row. You suck. Dwight, play that thing that you play so well. No, okay. Not really, no. No, close. I got it. You can just feel the melody. Moving in the lane, block to block. Putting on my beats after my sock. Getting quick to the rim. Game after game. Taking plays to Aruba. With slam is never late. Because fast don't lie. That's right, Dwight. Because fast don't lie. M-A-S-T-D-O-N-T-L-I-E. Rolling up to Slim's crib for a feast. As hungry as a man child or a beast. Slim has a cheetah, and I want to meet her. But it doesn't matter. My shoes are on the platter. Because fast don't lie. M-A-S-T-D-O-N-T-L-I-E. M-A-S-T-D-O-N-T-L-I-E.
Math don't lie. Boy, math don't lie. Boas pessoal, bem-vindos à segunda parte do Triplo Duplo. Como falámos no início do programa, terceiro tema do episódio de hoje, os Rockets, a mais recente lesão de Dwight Howard. O posto dos Rockets tem tido uma época de altos e baixos, tem tido já algumas paragens e tem sido apoquentado por lesões esta temporada. Agora submeteu-se a um tratamento no joelho. Ele fez uma injeção de medula óssea no joelho, está a fazer um tratamento experimental e vai ficar parado pelo menos um mês. Portanto, vamos ver como é que os Rockets, e é essa a pergunta que eu lanço aqui para a discussão, é como é que os Rockets se vão aguentar sem o Dwight Howard, vão sobreviver sem o Dwight Howard, vão continuar lá em cima, poderão levar um tombo. Costa, vão levar um tombo sem o Howard ou nem por isso, ou vão continuar a navegar suavemente como até aqui? É o seguinte, eu acho que os Rockets estão a fazer uma... Eles estão a sentir menos a falta dele do que já nas vezes em que os períodos em que já tiveram sem ele, e no início da época tiveram ali um período também maior, e eu pensei que eles fossem sentir mais a falta dele. É verdade isso, o facto de ter andado sem ele uns tempos, quer no início, quer agora vão ficar. Eles estão a seguir mais ou menos o percurso que eu imaginei que eles seguiriam no início da época. A minha previsão foi eles fazerem uma época muito parecida, mas como tu disseste bem, eles estão a ter momentos sem o Dwight Howard. Estão a conseguir manter o nível porque estão a ter menos Dwight Howard, mas estão a ter mais James Harden. E isso está a fazer com que eles aguentem-se bem. E eles estão a aguentar-se bem defensivamente sem o Dwight Howard, que seria se calhar a maior preocupação. E isso faz com que a equipa não tenha ali. Eu não tenho grandes preocupações sobre o nível dos Rockets ao nível da época regular. Pensando no futuro, pensando nos playoffs, os Rockets sem o Dwight Howard num nível aceitável, não estou a dizer num grande nível, mas num nível aceitável, eu não vejo os Rockets para além de uma segunda ronda. Por isso, o futuro imediato que ele vai ter agora nos tempos sem jogar, acho que eles aguentam-se com maior ou menor dificuldade. Não vejo um grande tombo. Estão agora em terceiro, em quarto, podem baixar para quinto, podem andar ali à volta, podem manter-se. Não acho que vão baixar muito mais que isso. Acho que vão aguentar-se minimamente, mas esta paragem é longa, é uma paragem numa altura um bocado chata e eles precisam, para o futuro a meio de prazo, os playoffs, eles precisam que o Dwight Howard regresse, ganhe ritmo e esteja num nível aceitável nos playoffs, porque se eu não vejo problemas na regular season, nos playoffs sem Dwight Howard eu vejo alguns. Flávio, não posso avançar já porque vai um bocadinho ao encontro da opinião do João. Acho que para agora também não é grave, porque eles têm quem segura as pontas, digamos assim. Tem o James Harden, tem feito uma temporada muito boa já ao nível de MVP, como já é falado também na discussão, e tem outros jogadores como o Corey Brewer, que chegou à equipa e deu um rendimento sustentável. Acho que eles nesta fase acho que conseguem com maior ou menor dificuldade segurar o registro que têm feito até aqui. Em relação aos playoffs, acho que a situação é mais grave, mas acho que pelo que está previsto, este nível de tratamento ele estará pronto. Agora depois é uma questão de forma, que aí terá que depender do jogador e da recuperação que ele irá fazer. Mas acho que nesta altura não tem grande... Acho que não será por aí que os Rockets vão abanar. Mandinho.
Vão abanar ou nem por isso? Não vão abanar só pelo simples facto de terem feito isto na altura certa. Não sei se vocês já repararam, mas no mês de fevereiro é um dos meses menos carregados que eles têm, só tem 9 jogos. O Howard vai para cerca do mês. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos e dos 10 jogos só têm 3 jogos fora. É uma equipa que aguentou-se muito bem com o Dwight Howard, sem o Dwight Howard, e não foi só aguentar-se. Os Houston Rockets eram uma das 5 melhores defesas da NBA sem o Dwight. Quando o Dwight esteve ali encostado, eles neste momento são a terceira ou quarta melhor defesa da NBA e se aguentaram aquela altura. Quarto no defensivo, no ranking defensivo. Se eles aguentaram naquela altura ser o Dwight, não há por que motivo não aguentarem neste momento. Não acho que seja assim algo complicado, porque o Houston Rockets tem uma equipa muito profunda. O Donatas Montejonas, o Trevor Ariza, o próprio Josh Smith tem vindo a ajudar muito. O Terence Jones voltou a jogar também agora nos últimos jogos. Tem uma equipa muito profunda que sabe o que está a fazer e tem um super James Harden que, se nesta brincadeira aguentar em fevereiro, torna-se mesmo um grande candidato a MVP, porque levar esta equipa no Oeste, que é o Oeste, ali aos 2, 3 primeiros lugares, é obra. Eu não tenho grandes problemas em relação ao Dwight e aos playoffs. Tenho um problema com o Harden e estou com medo que isso aconteça, que é os quilómetros que ele anda a fazer agora a mais na época regular façam com que ele chegue aos playoffs gasto. Porque é que esta ausência do Howard pode ter... Vai fazer com que o James Harden... É assim, o James Harden já tem uma usage rate brutal e ele no ataque não há ataque, a bola não passa pelas mãos dele, e o que vai acontecer neste mês... Por isso é que ele descansa no outro lado. E é o que vai acontecer. Não te esqueçamos que o James Harden não teve férias. O James Harden saiu dos playoffs, foi para a Team USA, saiu da Team USA, veio outra vez para a NBA e tentei que esta época toda está na quinta mudança. Não tem desacelerado, não está em cruise control, não está a conter-se. E isso pode lhe custar caro na primeira e na segunda ronda, porque o Dwight Howard, embora esteja bom, nós sabemos que esta equipa vai até onde o James Harden a levar, especialmente em termos ofensivos. Isso acontece a mesma coisa que aconteceu no ano passado, por exemplo, contra os Portland. No ano passado tivemos também essa situação. É que nos playoffs as defesas apertam e os jogadores cansados nos playoffs não duram muito tempo. Mas vamos ver, vamos esperar que ele tenha pulmões de ferro e que aquela barba tenha alguma coisa escondida ali dentro que o faça durar. Sim, eu para não destoar, não vou destoar de vocês, e de facto eu acho que o principal problema da ausência do Dwight Howard não vai ser agora, vai ser nos playoffs. Mas esse ponto que levantas também é interessante, porque de facto a ausência do Dwight Howard agora pode não se fazer sentir, mas a sobrecarga que alguns jogadores vão ter poderão depois pagar pela ausência do Dwight Howard agora. Mas pronto, na temporada regular eu acho que eles vão se manter perfeitamente. Acho que eles estão neste momento, em terceiro da conferência, portanto eu acho que eles nem sequer vão perder a vantagem em casa. Eu acho que eles poderão conseguir manter-se nos 4 primeiros e não perder não deixarem de ser cabeças de séries. Portanto, eu acho que não vão sentir nenhuma diferença na temporada regular, mas eles não vão sobreviver nos playoffs sem o Howard. Tu falaste que eles são uma equipa muito profunda, mas eles não são uma equipa muito profunda na posição de poste. Eles não têm nenhum poste suplente à altura do Dwight Howard, nem sequer... Tem um parecido com o Dwight Howard, não joga a mesma coisa, mas o Dorsey assim de repente... Exatamente, o poste suplente deles é o Joey Dorsey, portanto eles não sobrevivem. Eles são uma equipa muito profunda nos wings, nas alas, são agora com o Corey Brewer e ainda ficaram mais profundos. A Power Forward também com o Josh Smith, agora com a entrada do Josh Smith também ficaram muito profundos, com o Montejonas, o Josh Smith, o Terence Jones. Portanto, eles têm profundidade nas outras posições, mas a posição de poste é a posição menos profunda da equipa. Portanto, nessa posição eles precisam desesperadamente que o Howard esteja em forma nos playoffs. Márcio, sem querer, mas o interessante é que no Oeste eles não vão apanhar muitas noites com postes tradicionalmente dominantes.
e o que faz com que nós sabemos muito bem que o Josh Smith é das coisas boas do Josh Smith, é que ele faz aquela prendinha a center sem problemas nenhuns. Com jogadores que não estamos a falar com o DeMarcus Cousins nem com esses jogadores, mas ainda assim... Ainda há pouco tempo meteu o Pau Gasol, que é muito mais alto que ele, no bolso. Ele faz, o Josh Smith defende do center sem problema nenhum, por isso não ter um backup. Mas eu acho que eles precisam do Dwight Howard não só para defender os postos adversários e para defender um contra um jogadores que jogam de costas para vocês, mas para aliviar a carga também do Adam no ataque. Não, e para parar, assim, o Oeste está recheado de grandes bases e portanto eles precisam de um defensor interior, de um protetor de cesto para defender aquele cesto, e o único ou o melhor que eles têm é o Dwight Howard. Portanto, sem ele eles não vão sobreviver não só aos jogos interiores do Oeste, como aos bases e às penetrações das equipas no Oeste. Portanto, sem o Dwight Howard a 100% ou perto disso, eles não saem vivos dos playoffs no Oeste. Alguém quer acrescentar alguma coisa para terminar os Rockets e o seu futuro neste Oeste carregado? Parece que não. Nem parece que não. Parece que não. Vamos passando. Passamos ao tema seguinte. Tema seguinte. Aproxima-se a data limite para trocas, é no dia 19 de fevereiro, após o All-Star. É a data limite para as equipas poderem mexer, trocar jogadores, dispensar, enfim, o que quiserem. E vamos então falar de jogadores que até lá poderão mudar de ares. Flávio, 1 ou 2 ou 3, alguns jogadores que poderão mudar de ares, que achas que não vão estar na mesma equipa no dia 20 de fevereiro, não vão estar na equipa onde estão agora? Bem, o Cláudio disse para eu não falar dos Celtics, mas eu vou quebrar e vou... Olha, alguém... Márcio, puxa a censura, se faz favor. Queres trocar o Rondo outra vez? Queres o Rondo de volta? Não, que ele agora está aleijado, não vale a pena. Eu não falo. Que Celtic é que não vai estar de verde? Eu acho que é a altura de aproveitar o que ainda temos com valor e tentar rentabilizá-los. Temos ainda Brandon Bass, que acaba por ser um jogador... Tentar, vocês ainda não têm as escolhas no draft todas? É isso, ainda temos mais algumas para recolher, então acho que é um bocadinho por aí. Acho que o Brandon Bass é um jogador que ainda tem valor para entrar numa rotação em qualquer uma das equipas. Acho que não é um jogador para entrar de caras em qualquer equipa, mas é um jogador que dá equilíbrio em termos de banco a grande maioria das equipas. Depois também, se calhar, o Marcus Thornton é um jogador que também, tal como o Bass, é um dos que tem ainda valor de mercado, digamos assim, e acho que o Danny Ainge terá que, não digo apressar, mas tentar ainda colher os frutos que ainda temos para trazer mais alguma coisa que possa assegurar o futuro, que é o mais importante neste momento para nós. Landinho, quem é que tu achas que vai mudar de ares até dia 19? Pá, eu acho que vai mudar muitas... As trocas grandes já foram feitas. Os rondos e os peixinhos grandes já foram prontinho a ir. Na minha opinião... Sardinhas. Sim, neste momento sardinhas. Na minha opinião, não é quem gostava que... Não é quem vai, mas que eu gostava que os Clippers fizessem um move pelo Wilson Chandler. O Matt Barnes não é de fiar. Na minha opinião, nem na defesa como ele era antigamente. Hoje em dia o Matt Barnes é um enforcer que perdeu muito da sua capacidade defensiva. E ali a posição de small forward continua, na minha opinião, a não ser de ninguém. Eles trocaram, com a entrada do Rivers, eles trocaram o único jogador que tinham para ali para defender aquela posição, o Bullock, com 3&D, marca triplos e defende. E na minha opinião, o que eles deviam fazer era aproveitar o pandemónio que está em Denver e tentar sacar um Wilson Chandler para jogar naquela posição. O Wilson Chandler, que é um jogador que está ali, é um bocadinho redundante porque o Gallinari voltou. Se os Clippers conseguissem trocar o Redick pelo Wilson Chandler e depois ter a sorte do Doc Rivers, o João está ali a fazer caretas, mas
Não era uma careta, mas era o Doc Rivers. Não, estava a fazer contas de cabeça. Não, tem ali, acho que é tudo à volta dos 7 milhões. Acho que os dois recebem mais ou menos a volta. É que os Clippers têm 1 milhão e pouco, nem chega a 200 mil. Sim, mas eu acho que eles estão com hard cap, por isso eles não podem ultrapassar isso de qualquer maneira, nem com certa mas eu acho que eles estão. Mas eu acho que o Redick e o Chandler são compatíveis. Andam ali à volta dos 7 milhões. E depois o Doc Rivers fazer uma jogada de gênio e pescar o olho ali ao seu velho amigo Ray Allen e não perder shooting e ao mesmo tempo ganhar ali um. Ei, não. Ray Allen está guardado para os Bulls. É para os Bulls, pronto. Não, maluco. E assim conseguiam fazer com que aquela gap na equipa desaparecesse, porque a tarefa que eles levaram ontem dos Cavs não devem ter deixado ninguém contentes. Olha, deixa-me pegar. Deixa-me só dizer ao Cláudio que ele tem razão, que a troca é possível porque ganham basicamente o mesmo, mas o Redick tem mais 2 anos de contrato, pá. Mas os Denver não pegam nesse. Quem diria que o Redick ganhava 7 milhões, já agora? O quê? Já achou que ganhava mais ou menos? Não, eu assim de cabeça achava que o Redick não ganhava 7 milhões. Meus caros, 3 pontos, é muito importante. Quanto é que o Kyle Korver ganha? Quanto é que o Kyle Korver ganha? Deve andar à volta dos 5, 6, diria eu. Mas eu já te confirmo isso. Porque eu sou assim, eu tenho tudo disponível para vocês. Tudo o que vocês precisam eu tenho. Financeiro triplo. Obrigado, João. É nosso tesoureiro. Olha, enquanto o João pesquisa isso, deixem-me pegar na mexida. Já está. 6 milhões e 200. Pronto, também não está com Porquê que eu não fui para o pavilhão treinar triplos e andava a treinar pelo segundo desses? Não precisavas fazer mais nada. Sinceramente, pá. Pegando no que o Landim estava a dizer, o jogador que pode mudar de ares para o Wilson Chandler, eu acrescentaria para os Nuggets todos, tirando o Ty Lawson e o Kenneth Farid, eu acho que toda a equipa dos Nuggets, tirando o Nurkic também. O Nurkic e o Gary Harris, eles também acho que. Portanto, os dois rookies estão a salvo porque estão em contratos baratos e ainda são miúdos com potencial. O Ty Lawson e o Kenneth Farid, porque são os dois jogadores que estão com contratos garantidos para mais longo prazo. De resto, acho que qualquer jogador naquela equipa pode sair até ao dia 19, porque aquela equipa está um caos completo. Eles entraram eu tinha muitas expectativas para os Nuggets no início da época. Não eras o único. Eu achava que eles iam lutar pelos playoffs e que era um candidato aos playoffs no Oeste. Porque assim, esta equipa, não muito diferente desta equipa, foi a equipa que há 2 temporadas atrás ganhou 57 jogos com o George Karl. Depois, o ano passado, tiveram várias lesões e aquilo descarrilou, mas tinham a desculpa das lesões. Eu acreditava que este ano ainda acrescentaram o Aaron Aflalo, ainda contrataram o Aflalo. Portanto, a equipa ganhou 57 jogos, mais o Aflalo, sem lesões, eu acreditava que eles pudessem fazer uma surpresa no Oeste. Ô Márcio, eles legalizaram a Maria Juana no Colorado, entretanto. Pois, não sei se a vantagem em casa foi logo à vida. Por Deus a vantagem desapareceu. Eu não sei se isso poderá ser uma explicação, mas de facto é assim, aquela equipa está completamente, esta época tem sido completamente para esquecer, aquilo deve estar de cortar à faca. Nos últimos dias tivemos declarações do Brian Shaw a acusar os jogadores de perderem de propósito, portanto, aquela relação entre o Brian Shaw e os jogadores deve estar de morte. Eles não devem ter respeito nenhum por ele, não devem ter confiança nenhuma nele, não devem querer jogar para ele e por ele. Portanto, ou sai o Brian Shaw ou começam a sair jogadores. Se os dirigentes dos Nuggets chegarem à conclusão que não vão lá com aquela equipa, que aquela equipa não vai longe, vão começar a dispensar jogadores, vão começar a fazer uma venda de garagem e meia equipa pode sair. Portanto, muita gente dos Nuggets pode sair até dia 19. Portanto, esta equipa não vai ficar intacta depois da data limite. Depois de dia 20, esta equipa dos Nuggets não vai estar como está agora, de certeza absoluta. Costa, o teu ou os teus jogadores que devem mudar de ares? Ora bem, a gente tem apostado bastante na Western Conference e vou continuar por aí.
Eu vou falar dos Thunder. Eu acho que os Thunder podem ser uma equipa que pode ser ativa no trade line. Porquê? Porque geralmente quem faz trocas nesta altura são equipas desesperadas. Obviamente quem procura trocas, quem procura realizar negócios, quem toma essa iniciativa é que precisa, é que quer, tem um certo desespero. E a gente sabe que os Thunder são uma equipa que neste momento está um pouco desesperada por causa das ausências que teve, do tombo que sofreu na classificação e está, não vai para falhar os playoffs. Eu acho que eles vão querer fazer algum tipo de mexida para chegar lá. Só que isto é um bocado contraditório no que eu penso, porque, por exemplo, eu acho que o Reggie Jackson é um jogador que é um candidato a ser trocado, porque depois da troca por Dion Waiters, e eu, na altura que falamos sobre ela, manifestei que achava que o Dion Waiters, juntamente com o Reggie Jackson, davam um two-punch no banco dos Thunder e podia ser importante, mas tendo em conta as opções do Scott Brooks, parece-me que não é essa a intenção, porque o Dion Waiters tem jogado e o Reggie Jackson quase nada. Tendo em conta que vai ser restricted free agent e que o Sam Presti não vai querer pagar o que ele deve receber em termos de ordenado, eu acho que eles vão tentar capitalizá-lo antes do deadline. Mas, como eu disse, também um bocado uma questão de desespero e tentar chegar a um outro nível. É possível que eles tentem algo mais ousado e, como vocês sabem, o que se tem falado é o rumor que se falou é eles poderem, se calhar sendo uma boa fita ou não, eventualmente estar interessados no Brook Lopez e para isso terão que usar o contrato do Kendrick Perkins, que é um jogador all-star, mas se calhar vão ter que se desfazer dele. Campeão. Vão ter que se desfazer dele para ter. Não sei se isso depois poderá ser uma troca execuível, mas eu acho que é possível. Embora o Sam Presti é um gajo bastante calmo, bastante ponderado e não se mete em aventuras, é possível que ele possa tentar algo de forma mais ousada, porque está numa situação um bocado desesperada. Eu não entendo porque que se riram quando ele falou dos Perkins e disse que era All-Star. Não percebo qual é que é a vossa. Continuo a não perceber a vossa atitude em relação a isso. Não, é campeão, é. Quantos títulos é que os Celtics ganharam depois do Perkins sair? É só conta facto. Tem mais títulos que o Carmelo. Nenhum. Falam todos do Lillard e ninguém falou do Perkins. O João falou aí das mexidas por estarem aflitos. Nós a semana passada falámos dos Hornets, que poderiam estar em risco de conseguir ou não atingir os playoffs, e aí se calhar podem tirar essa oportunidade jogando o Lance Stevenson para as trocas. Não sei, também é algo que se fala. Eu li uma coisa sobre isso recentemente, do género de que o Lance Stevenson por si só não tem muito valor no mercado neste momento, está a jogar muito abaixo do que ele eventualmente até vale, e o pessoal sabe que ele vale, e uma mudança de cenário se calhar seria benéfico para ele, mas não deve haver muitas equipas que estão disponíveis para arriscar nisso. Mas juntamente com outras peças, os Hornets, nesse sentido, como o Flávio está a dizer, aproveitando. Sim, mas era mais em benefício dos Hornets e não do Lance Stevenson. Claro, juntamente com outros jogadores, misturá-lo para fazer assim uma jogada mais ousada para os Hornets manterem-se no caminho dos playoffs, pode ser também uma coisa que pode acontecer perfeitamente. Vamos esperar que os Brooklyn fiquem à rasca. E quando chegar ao deadline e virem que não conseguem mandar o Joe Johnson para lado nenhum, vamos ver se vai qualquer coisa. Nós podemos ter normalmente quando nos aproximamos da data limite, do prazo limite para as trocas, as coisas animam. Às vezes não, às vezes é. Eles deixam de pensar. Às vezes há ali aquele suspense todo e depois não se passa nada. Mas eu acho que este ano vai haver certeza. Porque há muitos contratos expiring contracts e contratos podres que eles querem. Há muitos contratos a terminar, muitos expiring contracts. O Oeste está mais carregado que nunca, portanto vai haver muitas equipas a tentar adicionar aquela última peça para ganhar vantagem numa conferência que está arrenhidíssima. Portanto, há ali muitos candidatos a candidatos que poderão tentar, por exemplo, como os Dallas fizeram. Os Dallas já anteciparam-se e tentaram
ganhar vantagem sobre a concorrência. Portanto, eu acho que poderá haver gente, como o Costa estava a dizer, se há ano em que os Thunder podem perder a cabeça, é este, que estão a entrar um bocadinho em pânico e poderão, o Sam Presti poderá perder a cabeça e fazer o que for preciso para ir aos playoffs. E em caso que está tudo morto, há sempre o GM dos Kings e os Kings que animam isto tudo e trocam pelo Darren Williams. Exatamente, irem buscar assim um contrato desses. Márcio, mas só uma questão em relação a isso. O que tu disseste em relação ao Western Conference, noutra dimensão, podes aplicar à Eastern Conference. Aquilo está tão mal lá em baixo que qualquer uma daquelas equipas pode tentar fazer uma troca para chegar lá acima. Sim, eu acho que poderemos ter também há por aí. E depois, obviamente, que nós falamos dos Denver, que são claramente uma equipa a ter em conta no deadline, mas os Brooklyn Nets também. Eles não estão dispostos a qualquer preço, mas nós sabemos que eles querem desfazer-se dos 3 grandes contratos que têm. Agora, basta ver se houver compradores para eles vão se desfazer, porque os rumores do russo querer se desfazer da equipa indicam que ele não tem um franchise apetecível com um payroll daqueles. Ele tem que se desfazer de contratos, e aqueles 3 contratos são decisivos para a equipa. Se ele conseguir desfazer-se daqueles 3 contratos, e no início da época, nas previsões, eu dava os Brooklyn como uma equipa certamente nos últimos lugares, mas certamente nos playoffs no Oeste, com esta intenção de desfazer-se da coisa, já não vejo as coisas dessa maneira. Mas eu acho que as coisas querem mesmo desfazer-se, não querem desfazer-se a qualquer preço e dá-los, mas querem desfazer-se claramente. Sim. Eles vão entrar em pânico no deadline e vão, pelo menos 1 ou 2 vai ter que ser despachado. O Joe Johnson quase de ceder Brook Lopez. Eu acho que ninguém pega no Darren Williams. No Darren Williams não, mas nos outros 2 é capaz. O Joe Johnson e o Brook Lopez são capazes de ter mercado. Aqueles rumores falam o Joe Johnson poder ir para os Hornets e o Brook Lopez para o Thunder. Bem, vamos ver se o deadline já não falta muito e podemos ter aí um deadline animado. Vamos ver o que nos reserva, o que as próximas semanas nos reservam. Bem, para terminarmos, vamos como habitualmente ao UAU da semana. Flávio, o teu UAU da semana. Bem, o meu UAU da semana, eu vou começar a animar isto. E vai ser aquele lance caricato que tivemos no jogo entre os Miami Heat e os Timberwolves. Foi aquela reposição de bola entre o Whiteside e o Norris Cole, que eles ficaram ali um bocadinho, vai tu, e baralharam-se ali um bocadinho, digamos assim. E foi uma coisa animada esta semana. E acabou por não ir ninguém. Eu acho que houve uma confusão. Acabou por ir o da outra equipa. Flávio, acho que houve uma confusão de nomes. Acho que o Norris Cole virou-se para o Hassan e disse Hassan, outside, e ele saiu. Olha. Espera aí que este aqui vai também ter direito a mandar uma semana passada. Incluir o rimshot. A medalha do MVP do programa de hoje. O teu UAU. Epá, o meu UAU é o Sr. Kevin Durant. Eu não gosto, honestamente, não gosto de jogadores hipócritas, não gosto de jogadores que são maus por ser maus, nem gosto de jogadores que são muito bonzinhos e que são ingênuos e são tenrinhos. Kevin Durant, na minha opinião, é a mistura perfeita dos dois. É um rapaz que parece ter bom coração, mas que também não leva desaforo para cá. Exato, não vira a cara. E hoje fizeram-lhe uma pergunta, o que é que ele achava sobre ter sido escolhido para o All-Star. E ele, como sabe que há muita gente que diz que os Lillard e esses jogadores todos que mereciam e que foram snubs, e ele diz simplesmente, se alguém quiser o meu lugar, que venha jogar contra mim 1 contra 1 e jogamos por ele. Por isso o meu alvo vai para ele. Mostra que ele sabe que é que usa as calças em casa. Eu quero também aqui lançar a minha candidatura aí ao MVP. Podemos dizer que o Kevin é durão. Não, isto está... Ui, Kevin pontos agora.
Isto hoje está inspirado. Bem, o meu uau vai para a eleição do 5 titular dos Atlanta Hawks, os 5 jogadores do 5 inicial, que foram eleitos como jogador do mês de janeiro, depois daquele histórico mês de janeiro em que os Hawks fizeram 17-0, em que não perderam nenhum jogo. A NBA acho que deu um prémio perfeito para esta equipa sem superestrelas, uma equipa que faz do coletivo a sua maior força, e foram os 5 premiados como jogador do mês. Não foi a primeira vez que 2 jogadores da mesma equipa ganharam o prémio, já tinha acontecido isso por 3 vezes, mas foi a primeira vez que aconteceu com 5 jogadores. Nunca antes tantos jogadores tinham recebido o prémio de jogador do mês ao mesmo tempo. E só uma nota, nós costumamos dar azar quando falamos bem das equipas. Normalmente no dia a seguir em que nós gravamos costuma acontecer alguma coisa complicada. Por isso, se os Golden State hoje derem uma grande tarefa aos jogos, já sabem que a culpa é do Márcio e podem ir ao 725 fazer queixa. Não, calma. O Bandinho, foi ontem o jogo. Sim, foi ontem. Desculpem que esqueci-me que estávamos a gravar do futuro. Costa, e o teu uau, para terminarmos? Ora bem, o meu uau vamos voltar a falar dos All-Stars. Não tenho falado muito sobre o All-Star e o All-Star tem andado a tentar evoluir sem mexer muito. E uma evolução que foi feita este ano é o jogo dos Rising Stars vai ser feito Estados Unidos contra o resto do mundo. Vão aproveitar os miúdos e vão usar jogadores que são nativos dos Estados Unidos e jogadores que são de fora. Mas o meu uau não é isso. O meu uau é o rumor que está a surgir, que eu acho sinceramente que não é bem uma possibilidade, mas é mais uma sondagem da opinião pública. O rumor de que este formato do Rising Stars ser digamos, uma tentativa de experimentação para ver se isto poderia ser transposto para o jogo All-Star Game mesmo. Eu acho que seria um bocado complicado, porque o base de recrutamento dos jogadores dos Estados Unidos é muito maior do que dos jogadores estrangeiros, e para além disso, se já há quem reclame por conferências das snubs, então falar de Estados Unidos contra o resto do mundo, ia haver muitos e bons jogadores que iriam ficar de fora, e ia ser uma situação complicada. Queres tirar o fim de semana aos Azapachulha, não é? Iríamos só ter 12 jogadores americanos e ia ficar muito mais gente fora. Bem, a propósito do All-Star, o All-Star é já na próxima semana, no próximo fim de semana. Portanto, antes de terminarmos o programa, deixa aí o e-mail do nosso programa para vocês enviarem as vossas questões, as vossas sugestões de temas. O e-mail é o tripleduploportugal@gmail.com. Portanto, ficamos à espera das vossas contribuições. E, para terminar, dizia, a propósito do All-Star, no próximo fim de semana é o All-Star. Portanto, no próximo Triplo Duplo nós vamos ter um episódio especial dedicado ao All-Star. Vamos fazer a antevisão de todos os concursos, triplos, que promete, afundanços e tudo o resto. Portanto, antes do All-Star, na próxima sexta-feira, vão ter um Triplo Duplo dedicado a isso. Portanto, voltamos na próxima semana para discutir isso. Até lá, boa semana e bons cestos.